Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal Desenvolva a sua percepção auditiva. Eu sou Milton Cunha e na aula de hoje nós vamos continuar a montar as escalas diatônicas maiores. E para que você possa perceber isso auditivamente, para que você possa compreender ela racionalmente através da teoria musical, mas que você possa entendê-la também por uma concepção de percepção, certo? E aí é para você desenvolver a sua percepção, porque o que faz atrofiar a nossa percepção é justamente esse modelo que pega as notas da escala de Dó maior como parâmetro. E isso é um modelo errado de ensinar. Um é que não consegue explicar a teoria musical. Não há como te explicar a teoria musical por isso aqui. Não há, é forçar algo impossível. E aqui nós vamos mostrar novamente aqui. Para quem já assistiu as duas últimas aulas, a gente começou a iniciar. Vamos dar um repasse. Olha, para escrever a teoria musical nós temos 21 notas. Nós temos 7 notas brancas, nós temos 7 notas em sustenidos e nós temos 7 notas em bemóis. Então é a partir dessas 21 notas, 7 notas brancas, 7 notas em sustenidos e 7 notas em bemóis, que vamos construir a teoria musical, que vamos montar as escalas diatônicas harmônicas, maiores e menores. E este contexto aqui não representa nada no modo menor. Então, para você que está chegando no canal, se inscreva. E se você quer desenvolver a sua percepção, o canal é este. A maneira que tem para você desenvolver a sua percepção é quando você começa a pensar pelas 12 frequências sonoras. Pelas 12 frequências sonoras. Esta é a única forma que você terá para desenvolver a sua percepção auditiva. E não por essa lógica ridícula aqui, de dizer que a nota musical é da escala de Dó maior. Isso não pode ser ensinado nem nas escolas de música, nos conservatórios e, sobretudo, dentro da universidade. Dentro da universidade é inadmissível ensinar um negócio desse. Como eu fui ensinado. Eu fui ensinado de forma errada. Para estudar um curso de licenciatura em música, e os professores apresentem como notas musicais a escala de Dó. Que foi este modelo que atrofiou o ouvido deles, né? Dos que me ensinavam. Infelizmente os ouvidos deles eram atrofiados. Atrofiaram o meu e eu ia atrofiar os dos meus alunos, porque a gente ia seguir este modelo. E este modelo aqui é atrofiante, porque por ele a gente pensa só por uma questão de intervalos e não de frequências sonoras, que este é o grande problema que se tem. Uma coisa é você cair uma agulha e você dizer que nota é. Outra coisa é eu querer pensar numa nota e ela vir no meu ouvido. Fá sustenido, Fá sustenido. Eu quis pensar no Fá sustenido. E a maneira que eu tenho de desenvolver o meu ouvido e pensar no Fá sustenido é quando eu estudo pelas 12 notas. Porque quando eu quero pensar nesse Fá sustenido é como se tivesse alguém tocando aqui. A minha memória visual, ela precisa estar pensando por aqui. Quando ela está por aqui, eu não consigo pensar nesse Fá sustenido, Dó sustenido. Eu não consigo pensar nesse Dó sustenido, porque não faz parte da minha memória visual esse Dó sustenido como nota. E aí, quando eu penso pelas 12, eu consigo pensar nisso. E quando eu começo a ser ensinado pela questão de frequências, porque quando eu penso por 12, eu vou pensar pela questão das frequências sonoras. Quando eu penso por 12, eu vou pensar pelas questões das frequências sonoras, e não pelas questões apenas dos intervalos. E quando eu entro para pensar nos intervalos, eu vou pensar pelos intervalos de semitons, que aí é onde eu tenho para formar as escalas maiores e menores. São as diferenças de semitons. E aí, um sêmito mais o sêmito que eu formei
um tom, e aí eu vou conseguindo montar e construir as escalas maiores e menores, né? Inclusive a escala menor vai ter um tom e meio. Então, se você for educado pela concepção de intervalos, você não vai desenvolver a sua percepção para escutar frequência. Porque o conceito de frequência, ele não faz parte do teu mundo acadêmico, do teu mundo de formação musical. Então você vai começar a pensar a música só por intervalos. E infelizmente nem o que se chama de ouvido relativo você vai conseguir desenvolver. Então você vai sentir uma enorme dificuldade. Quer dizer, é um modelo todo equivocado. Você nem desenvolve realmente a sua percepção auditiva para escutar os intervalos e, sobretudo, as frequências. E esse modelo não pode ficar sendo ensinado nem dentro das escolas e, sobretudo, dentro das universidades, no curso de licenciatura, como eu fui formado. Isso não pode existir. Há uma necessidade dos professores fazer uma reflexão. Não é possível um aluno sair de uma universidade e dizer que a universidade ensina errado e provar. Porque não há como formar nenhuma escala com isso aqui. Porque as frequências que se tem aqui são diferentes. Você vai ter uma frequência diferente, que é o Fá sustenido, que não tem aqui. E agora a gente vai formar a escala de Ré. Colega professor que, quando ele escuta um intervalo, é como usando uma cor. E essa mesma lógica, mas das frequências, né? Por quê? O que acontece é o seguinte. Para quem é pai, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você está ensinando uma criança as cores, não é a primeira vez que você vai dizer que isso aqui é rosa, que ela vai depois entender que é rosa, que aquilo ali é rosa. Não, você vai ensinar várias vezes que aquilo é rosa, que aquilo é azul, para depois ela conseguir saber as cores, ou seja, as frequências ópticas. As frequências sonoras é do mesmo jeito. Você precisa ficar exercitando para começar a colocar essas frequências sonoras no seu ouvido. Mas se você é ensinado por intervalo e de forma equivocada, porque quando toma isso aqui, a base daqui é um intervalo de um tom e não um intervalo de semitom, aqui a base é um intervalo de semitom. São os intervalos de semitons que é a base da escala temperada igual. Então, a partir do momento que você é ensinado pela escala temperada igual e pelas diferenças de tons, você vai começando a associar isso aqui. E aí você tem a questão das frequências sonoras. E aí, quando te ensina a partir dessa ótica de frequência sonora, você vai começando a colocar no ouvido. Assistam às aulas anteriores que você vai ver que os meninos, os quais aprendem por dois, eles não têm dificuldade de percepção. Inclusive, ele escreve partitura sem precisar nem estar sentado no teclado. Eu toco e ele escreve sentado lá na mesinha dele, escutando só as notas e percebendo que nota é. Então, é um processo de atrofiamento através disso aqui, porque isso aqui só trabalha com os intervalos. Não há como você formar nada quando você usa o conceito de frequência sonora por isso aqui. Não há como. É impossível. E eu vou mostrar aqui novamente que é impossível. Então vamos montar a escala de atômicas maiores, mostrando que é impossível de você montar as escalas maiores usando isso aqui. Pensando pela lógica das frequências sonoras. É impossível, só pela lógica dos intervalos. E eu quero dizer, quando o professor começar a dizer que é possível fazer isso aqui, se você quer desenvolver o seu ouvido, já para essa aula. Porque é a forma que você terá de desenvolver o ouvido, é você não usando essa lógica de intervalos, mas começar a se preocupar com a lógica de frequência. E aí, como eu disse, olha, este livro é que trabalha com a questão das 12 notas. E aí você tem as questões das 12 notas, né? Você tem as 12 notas, você vai ter a questão do sustenidos e bemóis, que sem sustenidos e bemóis não se escreve a teoria musical, e por essa lógica aqui, eu não tenho sustenidos e bemóis, né? Eu tenho que ficar arrumando ele emprestado. Aqui não. Aqui tanto sustenidos e bemóis são notas brancas e negras. Notas brancas e negras são sustenidos e bemóis. Eu tenho 7 sustenidos e eu tenho 7 bemóis. É isso que se tem na teoria musical. Foi assim que Felipe Ramon pensou em teoria musical, e não com essa lógica ridícula aqui.
É impossível você estudar Felipe Ramos, estudar Bach e querer ensinar por aqui. É falta de interpretação. Não há como fazer isso. É impossível. Eu estudei. E eu sei que é impossível de você explicar a teoria musical por isso aqui, tomando a concepção de frequência sonora. Então vamos lá. Então, como eu falei, para você formar uma escala diatônica maior, você precisa de quê? Precisa de a fórmula. A fórmula para formar as escalas maiores qual é? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E aí a gente vai começando, a gente está fazendo a partir dos ciclos das quintas. O que é o ciclo das quintas? Ó, dó, ré, mi, fá, sol. Então a próxima escala que eu vou fazer é de sol. Foi a que eu fiz na aula passada. Sol, lá, si, dó, ré. Então a próxima escala é a de ré. Então vamos entender como é que a gente faz a escala de ré. Que quem tentou fazer com certeza conseguiu. Então quando eu quero fazer a escala de ré, o que é que eu faço? Eu preciso de um semi mais um semi se eu quero um tom. Então eu saio do ré para ré sustenido, eu tenho um semi. Do ré sustenido para o mi eu tenho mais um semi. Então um semi com semi eu formei um tom. Então a próxima nota é mi. Agora eu estou no mi, mas eu quero um tom. Então eu saio do mi para o fá. O que é que eu tenho? Eu tenho um semitom, mas eu preciso de mais um semitom. Então eu vou para uma tecla imediata. Qual é a tecla imediata de fá? Fá sustenido. Então cheguei a um tom, porque semi com semi, um. Então qual é a próxima escala de fá sustenido? Então agora eu preciso de o quê? Eu preciso de um semitom. Então eu estou no fá sustenido. Então eu vou direto, porque a tecla imediata é sol. Agora eu preciso do quê? Eu preciso de um tom. Então eu saio do sol para sol sustenido, eu tenho um semitom. Do sol sustenido para o lá eu tenho mais outro semitom. Então semi com semi formei um. Então a próxima nota é lá. Então eu estou no lá. O que é que eu preciso? Eu preciso de mais um tom. Então o que é que eu faço? Lá para lá sustenido eu tenho semitom. Do lá sustenido para o si eu tenho mais outro semitom. Então eu formei um tom. Então a próxima nota é si. Aí eu estou no si. Mas eu preciso de quê? Eu preciso de um tom. Então eu vou para a tecla imediata. A tecla imediata é dó. Mas eu preciso de mais um semi. Então eu vou sair do dó para outra tecla imediata. Qual é a tecla imediata? Dó sustenido. Então a próxima nota é dó sustenido. E agora eu preciso do quê? Eu preciso de um semitom. Está no dó sustenido. Aí eu venho para o ré. Então eu formei aqui a escala de ré maior. Essa escala de ré maior, ela tem frequências diferentes, tanto da de sol, que é o dó sustenido, que não tem na de sol, e ela tem que ter duas notas de diferente da de dó, que é o fá sustenido e o dó sustenido. Então, a escala natural de ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré. Essas são as notas que fazem parte da natureza da escala de ré. E é impossível eu pensar em dó em termos de frequência, eu tenho que pensar em ré. Impossível, porque eu tenho duas frequências que não se tem em dó, que é o fá sustenido e o dó sustenido. É impossível de eu explicar a teoria musical tomando como parâmetro isso aqui a partir do momento que eu tenho o conceito de frequências, porque as frequências que se tem aqui, ó, é a frequência do fá sustenido, não se tem aqui. A frequência do dó sustenido não se tem em sol. E a frequência de fá sustenido e dó sustenido não se tem em dó. Então, quando eu tomo esse conceito, eu vou começar a desenvolver o meu ouvido. Não entre nessa que agora aí muitos professores dizem que eu vou ensinar uma forma muito fácil de você formar todas as escalas. Essa forma que se dizem que é fácil, ela atrofia a tua percepção, porque vai pensar pelo conceito de intervalo. Pelo conceito de intervalo é a mesma coisa, porque o modelo não é ele, o modelo é este aqui. Tom, tom,
semitom, tom, 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 semitom. Então, todas as escalas maiores elas terão os mesmos intervalos, mas não as notas, não as frequências. Eu preciso entender o conceito de notas atrelado ao conceito de frequências sonoras. Uma coisa é eu tomar o conceito de notas musicais atrelado a intervalos. E outra coisa é eu tomar o conceito de notas atrelado ao conceito de frequências sonoras. Então, vamos lá. Vai ficar mais fácil de explicar. Então, de Ré a Mi, né? Aqui, eu tenho um tom. De Mi a Fá sustenido, eu tenho o quê? Eu tenho um tom. Mas eu tenho frequências diferentes aqui. A frequência de Ré é diferente da frequência de Mi, que a frequência de Mi é diferente da frequência de Fá sustenido. Então eu preciso começar, se eu quero desenvolver o ouvido, eu preciso começar a tomar consciência desse conceito de frequência sonora. É a forma que eu tenho de pensar no Fá sustenido e cantar esse Fá sustenido. Fá sustenido. Vamos fazer agora a escala do Lá. Então, eu preciso de um tom. Então saio do Lá para o Lá sustenido, eu tenho um semitom, mas eu preciso de um tom, eu preciso de mais um semi. Então Lá sustenido para Si. Então tem um semi, mais outro semi, então eu formei um tom. Então a próxima nota é o quê? Si. Eu estou no Si. Eu preciso de quê? Eu preciso de mais um tom. Então eu saio do Si. Si eu vou para onde? Para a tecla imediata. A tecla imediata do Si é Dó. Mas eu preciso de um tom, então eu preciso de mais um semi. Então eu saio do Dó para Dó sustenido. Então eu formei a próxima nota da escala de Lá. Lá, Si, Dó sustenido. Aí eu estou no Dó sustenido. Eu preciso agora do quê? De um semitom. Então eu estou aqui no Dó sustenido, então eu vou direto para a próxima nota imediata. Então Ré. Então agora eu preciso de o quê? Eu preciso de um tom. Então eu estou no Ré. Eu vou para Ré sustenido, que é a tecla imediata. Então foi para o semitom. Eu preciso de mais um semitom, porque eu quero um tom. Então eu estou no Ré sustenido e vou para o Mi. Então a próxima nota é Mi. Então eu estou no Mi. Eu preciso de quê? Eu preciso de mais um tom. Então eu estou no Mi. Qual é a tecla imediata? Fá. Então eu fui para um semitom. Eu preciso de mais um semitom. Qual é a tecla imediata de Fá? Fá sustenido. Então, semi com semi eu formei um. Então, a próxima nota é o Fá sustenido. Aí eu estou no Fá sustenido. Agora eu preciso de quê? Eu preciso de mais um tom. Então eu estou no Fá sustenido, então eu vou para o Sol. Do Fá sustenido para o Sol eu tenho o quê? Um semitom. Do Sol para o Sol sustenido eu tenho mais o quê? Mais um semitom. É isso que eu preciso de um tom. Então a próxima nota é o Sol sustenido. E agora eu preciso de um semitom. Então eu estou no Sol sustenido, eu vou para a tecla imediata que é o Lá. Então essa escala aqui, né, ela tem umas frequências que são diferentes dessas aqui. Em termos de intervalo é o mesmo, porque o modelo é este. Mas em termos de frequência sonora, não. Em termos de frequência sonora, são outras frequências sonoras. Então, tem 3 frequências sonoras em Lá que eu não tenho Dó. Então, a natureza da escala de Lá é essa. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Então, em termos de intervalo, é igualzinho. Em termos de frequência, não. E é isso que a gente tem que, se a gente quer desenvolver o ouvido, a gente tem que começar a pensar pela lógica de frequência, e não pela lógica só de intervalo. E como eu falei, se fosse pelo menos por intervalo de semitons, seria uma grande possibilidade de você desenvolver o seu ouvido relativo. Mas nem isso é. Você toma comparando a escala de Dó, que a base é um tom e não um semitom. Semitom você só vai encontrar entre Mi, Fá e Si e Dó. Então, este modelo ele faz o processo do atrofiamento, porque você não pensa pela lógica da frequência, só pensa pela lógica dos intervalos. E de forma equivocada, porque se ainda fosse por intervalo de semitom, você ainda desenvolveria essa sua percepção. E aqui, quando você estuda, por aqui, você tanto desenvolve a sua percepção para você desenvolver as questões da frequência quanto as questões dos intervalos. Então, aqui você desenvolve tanto esse ouvido, porque o importante é dizer que
A pessoa que tem um ouvido absoluto, ele escuta algo, ele já associa uma nota. Mas você, como músico, você tem a possibilidade de querer pensar numa nota e ela vir no seu ouvido. É diferente. Mas com este modelo aqui, isso torna-se também praticamente impossível. Isso é o que acontece com mais de 90% dos músicos. Ele não consegue pensar no faixa líder, porque diz que isso você tem que ter nascer. Nascer não, é que você não foi treinado para estudar frequências. E se você for estudar desde pequenininho, porque se eu tivesse sido estudar desde pequeno, uma que eu só vim estudar música quando eu cheguei na universidade. Foi a primeira vez que eu vim estudar música. Teoria musical foi quando eu cheguei na universidade. Até ali eu não tinha estudado em lugar nenhum sistematizado. Então, se eu tivesse sido uma criança que tivesse estudado música desde 6, 7 anos, percebendo frequência, se caísse uma agulha hoje, eu dizia o que nota era. O problema é que eu só vim estudar aos 30 anos e quando eu fui estudar por um negócio desse. Aí torna-se difícil. Então faz pouco tempo que eu me dediquei a estudar por aqui. E eu não tenho dificuldade para cantar nenhuma dessas notas. Elas simplesmente vêm no meu ouvido. Porque na hora que eu quero pensar nela, é como se alguém estivesse tocando isso aqui. Nossa, sustenido. Ela vem aqui no meu ouvido. Eu não preciso nascer para que eu possa pensar numa nota e ela vir no meu ouvido. E a questão do inatismo e o absolutismo que vem lá de trás, isso não tem mais sustentação dentro da ciência, que você tem que nascer, não. Observe que as pessoas que têm esse ouvido, eles sempre estão numa família musical, eles começaram a escutar música desde muito pequeno, então despertou aquele interesse por aquela percepção, e não que nasceu, que ninguém nasce com. Ninguém vai defender essa ideia inatista, ainda que vem lá do absolutismo. Essa ideia inatista de Descartes, ainda é lá do começo do século XVII. Isso não é mais admissível dentro da ciência. E não se pode educar dentro da universidade por uma lógica dessa, que a própria ciência vai de encontro. E não existe isso. Então o problema é esse, o problema é que não te ensinam através das frequências. Então tu vai ter uma enorme dificuldade de perceber. E aí, como toma esse modelo de Dó maior, que isso é uma coisa absurda. Absurda. Então, nem as escolas de música e sobretudo as universidades não podem tomar como parâmetro um negócio desse. Não pode ensinar um negócio desse. Não pode. Não pode porque está errado. Não pode, não poder mesmo, porque isso aqui não existe a possibilidade de explicar a teoria musical por isso aqui. Na verdade, te ensina a música dizendo que é aqui, mas vai buscar tudo aqui. Te ensinam dizendo que é isso aqui, mas na verdade vão buscar tudo aqui. Aqui é que vão buscar tudo. Quer dizer, te ensinam errado. Te ensinam errado. Então é isso. Então há uma necessidade, uma reflexão, tanto para as escolas de música e sobretudo para as universidades. Não é possível que você chegue na universidade para ser educado por isso aqui. Vamos fazer uma reflexão. Não é possível. Não é possível um professor querer explicar harmonia por isso aqui. Tudo ele precisa buscar aqui. Então se ele precisa buscar aqui é porque isso aqui é que são as notas. E aí quando você toma esse conceito de frequência, fica insustentável ensinar música por aqui. É insustentável. Insustentável. Então, para você que está iniciando agora, não estude por essa lógica. Se você quer desenvolver o seu ouvido, porque a maior frustração para o músico é ele não poder cantar uma nota, é ele não escutar nada, para tirar uma música de ouvido é um problema. E isso é algo que é relativamente simples a partir do momento que você estuda pelas frequências sonoras. Em breve nós vamos dar mais cursos sobre esse processo. Aqui nós vamos dar alguns toques para você desenvolver. E a maneira que tem de você estudar é adquirir o livro das 12 notas. Não fica esse negócio de estudar pela escala de Dó. Isso é um absurdo. Ok? E aqui nós temos também esse matemática e música. Que a música, ela nasce justamente com a matemática, que eu estou falando, a música no sentido de racionalização. A sistematização da música nasce a partir do primeiro experimento de Pitágoras. Tá? A sistematização da música.
de educação. Então a gente parte de uma lógica, sobretudo, o início do seu processo de sistematização, que vem com o experimento de Pitágoras ali na Grécia, no período pré-clássico, ok? Então é isso, a aula de hoje é passando por essas duas escalas, nós vamos passar as outras. Então para você fazer o ciclo das quintas, então a próxima vai ser qual? Ó, vai ser a escala de Mi, é só você contar a quinta, ok? Então para você que está chegando no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e vamos despertar a nossa percepção. Isso seja para um músico que está iniciando e para um músico veterano. Ele precisa também desenvolver essa sua percepção. E esse músico veterano que estudou e que não tem essa percepção é justamente por isso, porque ele foi educado por aqui. E se for professor de música, comece a fazer uma reflexão, porque não tem como explicar a música por aqui. Veja que não existe essa possibilidade. E dentro das escolas de música, comece a fazer uma reflexão. E dentro das universidades, isso é que tem, até porque ali é um lugar por excelência para ensinar corretamente. E não ensinar um negócio desse. E não ensinar uma coisa dessa. Isso aqui é um equívoco. Então, boa sorte a todos. Que Deus abençoe a todos nós. E até a próxima aula, que vamos fazer mais 3 escalas. E depois vamos também fazer escalas com bemóis, ok? Então, felicidades a todos, que Deus abençoe a todos nós. Amém.